Discussão única do processo 055, de 18 de março de 2013, projeto de lei de autoria da vereadora Rose Gaspar, dispõe sobre o projeto de resgate da história dos bairros do município de Jacareí e da outras providências. Esse processo possui 2 emendas a serem apreciadas. O processo está em discussão. Senhor presidente, vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, esse projeto de lei que nós vamos apreciar nesse momento, de minha autoria, ele traz o resgate da história dos bairros do município de Jacareí. Na realidade, nós estamos em conversa desde 2012 com algumas diretoras de escolas, com alguns alunos, alguns historiadores, e conversamos muito com o secretário de Educação, João Roberto, e decidimos, então, apresentar esta lei, que, na realidade, cria no município de Jacareí, a ser desenvolvido em conjunto com as escolas públicas, comunidades religiosas, entidades e associações de bairros, o resgate da história dos bairros. E ele poderá ser desenvolvido através de exposição de desenhos, fotografias, redações e artigos jornalísticos, ou por meio de apresentações artísticas em escolas, espaços culturais e demais próprios e vias do município. Para que esse projeto possa dar bons frutos, o município poderá celebrar convênio com entidades da sociedade civil, de modo a confeccionar material didático para que essa história seja contada. E algum informativo de divulgação também da história dos bairros da cidade, que deve ficar sob a coordenação do Executivo Municipal e a seu critério. Certamente deverá ser pela Secretaria Municipal de Educação. Esse material ele vai ficar, então, à disposição de toda a população, e nós entendemos que a divulgação da história dos bairros da nossa cidade de Jacareí, ele deverá difundir a nossa cultura, as nossas origens, os nossos personagens, os nossos monumentos. Um povo sem conhecimento dos fatos históricos, sociopolíticos, econômicos e culturais, que determinam o rumo da história presente, estará mais sujeito a cometer erros no futuro. Porém, mais ainda, um povo sem história é um povo sem identidade cultural. Para as gerações presentes e futuras ficarem conhecendo a nossa história cultural, é preciso que a gente resgate-a e a divulgue. Nossa história, nossas origens, como eu já disse, falam quem somos e apontam para caminhos no futuro. Poucos de nós conhecemos a rica história da nossa cidade, suas origens, dos povos que ajudaram na sua construção e crescimento, bem como raros são aqueles que conhecem os fatos que deu origem a seus bairros e sua formação, o porquê do nome, como se transformou. Como podemos respeitar a nossa comunidade, ajudar a conservar nossos bairros, nossas praças, monumentos, se não estabelecermos um vínculo com os mesmos? O resgate das nossas origens nos permite entender o passado, respeitar o presente e preparar-nos para o futuro. Então, esse projeto é um estímulo, principalmente para os estudantes dos vários níveis, a buscarem o resgate cultural e histórico da cidade e de seus bairros. Com essa conscientização de fazerem parte dessa história, nós acreditamos que haverá um maior respeito e preocupação na manutenção, preservação e divulgação às futuras gerações dos fatos, da origem e evolução dos bairros. Por isso, eu gostaria de pedir a todos os vereadores o voto favorável a esse projeto. Nós fizemos 2 emendas sugeridas pelo jurídico desta casa, que
no início estavam confrontantes, segundo o parecer jurídico, com a legislação, mas é uma forma da gente resgatar a nossa história. Eu morei 30 anos no Jardim Didinha, na rua Padre Juca, onde minha mãe mora até hoje, e sei pouco da história daquele bairro. E eu gostaria muito que a gente começasse a contar, não a história só do Jardim Didinha, mas de todos os bairros. Eu sei, por exemplo, que Didinha era uma senhora muito boa, que ajudava a todos e que morava naquela região. Por isso, onde você vai? Vou na casa da Didinha, vou na casa da Didinha, e ficou Jardim Didinha. Quem foi Padre Juca? Foi um padre que era muito bom, que atendia todas as pessoas e que andava, quando ali não existia ainda o Jardim Panorama, quando existia só a casa do seu Flávio Fogaça, que era um pasto. E aí o Padre Juca andava por toda a região, parece-me que era o único pároco na cidade, ou um dos únicos, né, padres que moravam na cidade. Então, quando você resgata a história da sua comunidade, você consegue valorizá-la ainda mais. A Rua Padre Juca, antigamente era chamada Rua da Palha, e depois, em homenagem ao Padre Juca, mudou-se o nome da rua. Assim como tem histórias, grandiosas histórias, Vila Zezé. Vila Zezé era a Dona Zezé, que morava naquela região, que era uma pessoa que atendia a todos também. Onde você vai? Vou na casa da Dona Zezé, na casa da Dona Zezé, na Vila da Dona Zezé, que tinha várias casas. E o nome do bairro? Vila Zezé. Vila Garcia. Começou com a família espanhola, né? Família Barros e família espanhola, que foram para aquela região e se tornou Vila Garcia. São Silvestre, porque tinha uma imagem de um santo, São Silvestre, que ainda tem hoje, né, Arildo? Na ponte antiga ali daquela comunidade. Então, o bairro São Silvestre. Enfim, a gente tem muitas histórias para contar nessa cidade, e eu tenho certeza que as gerações futuras vão saber concretamente qual é a verdadeira história que a comunidade tem e contou através desse processo, desse projeto, que, aliás, as escolas municipais, elas já instigam os seus alunos e alunas a fazerem um resgate histórico da sua comunidade. Só que quando você incentiva através de uma lei, isso fica mais fácil. Eu espero a votação dos pares favorável a essa lei, e também espero a colaboração de todos os diretores e diretoras, professores e professoras, alunos e de toda a comunidade de Jacareí, para que a gente resgate de vez a história da nossa cidade, porque geralmente os bairros são grandes comunidades que são construídas com a história de cada trabalhador e de cada trabalhadora que vai morar lá, que nasce nessa comunidade. Por isso, eu acho que é um projeto que vem ao encontro de uma geração que vai saber da sua própria história. O projeto continua em discussão. Eu solicito a gentileza do vereador vice-presidente da Casa, Arildo Batista, que assuma a presidência da sessão, para que eu possa fazer uso da palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, comunidade que nos acompanha pela TV Câmara, boa tarde. Eu não poderia deixar de fazer aqui, tecer alguns comentários sobre o projeto de lei da vereadora Rose Gaspar, e eu acho bastante pertinente e me sinto bastante contemplado, porque em outras situações, né, já refletia sobre isso, a importância de registrarmos a história da cidade por meio das suas localidades. A denominação das praças e das ruas, elas são feitas através de projeto de lei, votados nessa casa, e um dos pré-requisitos para se fazer um projeto de lei é que esse projeto de lei tenha uma justificativa. E na justificativa do projeto de lei você acaba trazendo já a história do patrono da escola, do patrono da praça, do patrono das ruas e vias públicas do município. Porém, quando surge um bairro, pela legislação brasileira, não existe registro histórico do porquê surgiu esse bairro. Então, como surge um bairro hoje? Então, geralmente, trata-se de um proprietário de um grande pedaço de terra, de uma grande gleba lá de terra, que contrata um topógrafo que desenha as ruas, faz lá o projeto,
registra esse projeto junto ao cartório de registro de imóveis e esse dono da terra escolhe um nome. Então temos Jardim Califórnia, Parque Califórnia, Jardim Flórida, Parque Brasil, Jardim Santa Maria, vários bairros, Jardim Siesta, Jardim Jacinto, enfim, se formos pegar aí, formos analisarmos, nós temos cerca de 220 bairros na cidade de Jacareí. Todos eles, alguns podem ter denominação escolhida pelo próprio loteador da época e está registrado assim no cartório de registro de imóveis. Outra, como bem colocou a Rose, surgiu aquele povoado e as administrações que vieram tiveram que regulamentar aquilo e foi dado o nome que tradicionalmente se indicava para aquela localidade. Então existe uma lacuna jurídica. Os projetos de denominação de próprios públicos nós justificamos e juntamos esse respaldo histórico aí para denominar as ruas. Mas os bairros, de fato, não existe esse registro histórico. E daí, vereadora, confesso que, instigado por isso, por esse tema, eu tinha até refletido uma ideia parecida, mas diferente, que era de criar um inventário das denominações populares das localidades de Jacareí, mas nunca consegui amadurecer essa ideia e fiquei guardado para mim. E hoje eu fiz questão de vir aqui porque me sinto extremamente contemplado com o projeto de Vossa Senhoria, porque ele pega a mesma linha das denominações dos próprios públicos, na verdade como se nós fizéssemos uma lição de casa agora, fizéssemos um inventário de cada bairro e fôssemos então construindo essa parte da história de Jacareí. E tenho certeza que só nesses comentários que Vossa Senhoria fez de alguns bairros, muitos nem sabiam disso, né? E a importância que se tem da população saber a história do seu bairro. Tem um ditado que fala que se nós não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. E eu acho importante que a população saiba disso. Eu penso que Jacareí precisa trabalhar muito essa questão da autoestima, né, do orgulho de ser jacareense. A gente passou muito tempo com a síndrome do vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues, de sempre ficar se comparando, mas São José, graças a Deus faz aí uns 10 anos que a gente tem perdido um pouco disso, tem ficado até meio fora de moda, né, essa vitrola riscada aí de ficar olhando para o lado e não olhar aqui para dentro. E cada vez mais nós recebemos no gabinete exemplos de população que se une para revitalizar a praça, que se une para fazer festa local, evento esportivo. Tivemos agora aí o evento do carrinho de rolemã, que nasceu lá no Maria Amélia. Então temos uma riqueza cultural característica de Jacareí e que ninguém está registrando isso. E não pense que é só uma preocupação nossa. Para vocês terem uma ideia, a Fundação Cultural, nós estamos para assinar um convênio entre a Fundação Cultural, a Câmara de Jacareí e a Fundação Vale Paraibana de Ensino, a Univap, que através do seu departamento de História vai fazer todo um levantamento no nosso arquivo de projetos de lei, de nomes de rua, praças e escolas e próprios públicos, para fazer um registro histórico no arquivo municipal das diversas personalidades que hoje está sendo comido pelas traças aí. Então é importante realmente fazermos esse registro. Muitas vezes algumas pessoas, por não entender a dimensão e a importância de se registrar a história, banaliza, critica, né? E eu também critico se o mandato do vereador fosse só para isso, né? Mas não é o caso. Aqui nós também fazemos isso, fazemos outros trabalhos, fiscalizações, discutimos outras leis, como vai ser exemplo no dia de hoje, mas a história, de fato, é muito importante que ela seja registrada. Sinto que vai ser assim um exercício muito bacana. Eu achei interessantíssima essa questão de unir esse levantamento histórico, né? Não é apenas contratar uma empresa para fazer o levantamento histórico, mas envolver as escolas com isso. O que vai ser para aquelas crianças já sabendo, né, o orgulho de morar, de repente, a história de um grande herói, né? Nós temos aqui, pelo trabalho que a Fundação Cultural tem feito, hoje a Fundação Cultural está prestes a declarar aí perante o Conselho de Patrimônio Histórico da cidade que o grande fundador da cidade foi
Diogo de Fontes, não foi Antônio Afonso. E Diogo de Fontes é uma rua esquecida que ninguém... Então, outro caso interessante, que é o Bartolomeu Fernandes de Faria. O Bartolomeu Fernandes de Faria, ele está no nosso brasão. Ele é o homem que está aqui, ó. Não tem uma torre, que se puder focalizar o brasão aqui, Humberto, aqui, ó, por favor. Então, focaliza o brasão aqui, ó. Dentro do brasão tem um homem lá na torre amarelinha aí. Ele é o Bartolomeu Fernandes de Faria. Foi o primeiro homem a enfrentar, a montar um exército de índios escravos para enfrentar a coroa portuguesa concluindo o preço abusivo do sal. É um nome lá atrás do Campo de Elvira que ninguém sabe a história direito dele. Então, parabéns, Rose, fico feliz com esse projeto. Eu não voto, mas faço questão de contribuir com o debate, com a minha opinião, e acho que vai ser um grande avanço para a nossa cidade registrar a sua história, a sua raiz. Vereador, antes de Vossa Senhoria sair, só queria pedir uma parte. Olha como a gente não conhece a história da nossa cidade. Eu que vim de Minas, fui morar na Vila Garcia, contei uma história que não é a versão oficial do morador e que nasceu na Vila Garcia. A imagem que existe ali perto da ponte é de São Cristóvão, que os trabalhadores que trabalhavam em transporte traziam para lá. E a capelinha São Silvestre é que ficava para cima da linha, que antes de ter alguma paróquia, ela estava nessa capelinha, né? Então, eu acho que são histórias que a gente conta e que vai ser oficializada. Muito obrigada. O projeto continua em discussão. Esse projeto também eu achei muito rico, porque assim, ele traz uma outra importância que eu vejo, além de resgatar o histórico, além de ser um instrumental para as unidades escolares, tanto municipal como estadual, é também surtir na comunidade, nos moradores dos bairros, o resgate das pessoas que muitas vezes se tornou artistas, figuras populares no bairro e ficaram de alguma forma esquecidas. Então, discutindo a história de cada bairro, de cada localidade, vai surtir isso. Vamos lembrar de pessoas que nós conhecemos na nossa infância, que pessoas um pouquinho mais de idade do que a gente também lembram de pessoas que também, de qualquer forma, foram história na comunidade. Então, é muito rica. E uma outra coisa também, eu acho que a gente vai poder correr atrás de um tesouro perdido, que é a história do bairro onde a gente mora, onde a gente pegou amor e carinho. Também otimizar a sociedade amiga de bairro para ter o motivo de organizar a comunidade para festejar o dia, né, após esses estudos. Agora vai somar também esse projeto que o presidente acabou de colocar para a gente, né, de discutir os nomes da praça, por que o nome da praça ou por que o nome da rua. Eu acho que vai ser muito rico, porque vai ser um instrumento para a sociedade amiga do bairro poder reunir a comunidade e discutir dali, né, um foco para discutir ali melhorias para o bairro também. E porque muitas vezes a gente escuta dos presidentes de bairro, até alguns se desanimam, porque não sabem como reunir os moradores para se falar do bairro, para poder cuidar desse bairro. Então, assim, isso vai somar a esse projeto, é muito pertinente para resgatar realmente a nossa história, porque Jacareí, com 361 anos de idade, uma das cidades mais velhas do Vale do Paraíba, merece esse resgate de cultura, esse resgate dessas personagens e história da localidade da nossa querida cidade de Jacareí. Parabéns, Rose, por essa iniciativa. O projeto continua em discussão. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeira mão, parabenizar também a vereadora Rose Gaspar por esse projeto. Esse projeto, quando se fala de história,
a história da cidade, a história é um patrimônio. Então eu vejo a Rose hoje, dentro desse projeto, ela pegando a história, por exemplo, a gente imagina a história da cidade, aí é um macro, então ela vem para o micro e ela agora propõe que a gente faça a história do bairro. Isso é muito bonito, porque nós temos a oportunidade também de abordar a família dentro dessa história. Quando ela coloca aqui, com relação ao artigo 2 aqui, né, que é aqui, ó, para a consecução dos dispostos na presente lei, poderão ser celebradas parcerias com atendimento da sociedade civil, de forma a viabilizar a confecção de material didático e informativo e divulgação da história dos bairros de Jacareí, cuja coordenação poderá ficar a cargo do Executivo Municipal a seu critério. Então, acho que isso é um avanço que vai trazer a reunião entre os moradores do bairro, promovendo a escola, a família, trazendo fotos antigas, quem sabe, para dentro da escola, as redações, os artigos jornalísticos que foram feitos na ocasião, como surgiu o bairro. Eu me recordo que quando criança, né, ali no Jardim Primavera, na construção do centro comunitário ali, foi um comentário tão grande, Rose, quando eles foram construir o centro comunitário, que antigamente ele era uma taboa, né, era um brejo. E ali então, quando eles foram fazer a obra ali muitos bichos saíam dali, saracura, preá, enfim, marrecos, e aquilo ali foi assim um comentário, como é que pode, né, fazer isso com os animais? Então isso faz parte da história também. Eu quero deixar aqui os parabéns para a Rose dentro desse projeto, a vereadora Rose, e que a gente realmente explore a história dos nossos bairros. Parabéns, Rose. Obrigada. O projeto continua em discussão. Senhores vereadores, amigos da TV Câmara, internautas, eu estava até brincando com a Rose. Na verdade, esse projeto dela, quando eu vi, realmente me emocionou muito, porque recentemente eu tive acesso a um documentário lá da nossa região, lá de São Silvestre, e é impressionante quando você vê algo de alguns anos atrás, como aquilo emociona a gente e como a gente descobre que a gente pouco sabe sobre o próprio lugar onde nasceu. E a partir daí eu tomei gosto e comecei a aprofundar nas informações, e a gente vai descobrindo tanta coisa boa. E eu estava até falando para a Rose, né, que às vezes a gente confunde algumas coisas. Eu estava ali, na verdade, não corrigindo ela, porque eu vi que ela estava até emocionada quando dizia sobre a história de São Silvestre. A Rose, ela sabe, ela também tem uma história lá em São Silvestre, é uma pessoa muito benquista, tem familiares lá, tem uma participação muito legal, morou lá, logicamente. Então, na verdade, São Silvestre aconteceu por conta da época da expansão da rede ferroviária, onde os trabalhadores da rede, eles faziam suas casas ao longo do trajeto. E naquela época, a maior parte eram católicos, então tinham o hábito de rezar. Então construíram uma pequena capela próxima ali ao vilarejo, e a inauguração dessa capela se deu próximo do dia 31 de dezembro. O dia 31 de dezembro é o dia de São Silvestre. Então ficou como Capela de São Silvestre. E depois o nome acabou englobando toda a região. Porque ali, na verdade, o distrito de São Silvestre ele é composto por vários bairros, vários núcleos, né? Jardim São Gabriel, Vila Garcia, Vila São João, Boa Vista, agora tem o Chácaras Marília, então tem vários aglomerados lá. Então é importante, porque tem muita gente que não tem noção disso. E até para quem tem um pouco de curiosidade e tiver vontade, podem acessar lá o YouTube e colocar na barra lá de busca a palavra assim, No Tempo da Simão. E lá tem um documentário de aproximadamente 40 minutos que mostra um pouco de São Silvestre nos anos 80.
Foi um projeto piloto realizado pela TV Cultura, e eles foram mostrar como havia se dado a construção do bairro em função da empresa, que na época se chamava Papel Simão, hoje Fibria. E é muito interessante nós vermos os depoimentos dos moradores, as dificuldades que existiam naquela época, as condições precárias que tinha no bairro, se comparadas com hoje. Então, esse projeto, Rose, realmente merece aí ser enaltecido, porque eu tenho certeza que grande parte das crianças que estudam na escola não tem ideia, às vezes, nem da história da nossa cidade. Eu acho que seriam matérias que, na minha opinião, deveriam ser inseridas no currículo, porque você morar no lugar e não saber exatamente o que significa esse lugar, eu acho que é uma falta até é um descaso, né? Porque acho que seria muito interessante que todo mundo procurasse saber. E essas histórias que você contou aí, realmente os bairros antigos todos tinham uma relação com algum tipo de morador que representava ou era uma pessoa importante naquela região. Hoje não, hoje os bairros surgem de uma forma mais até moderna, toda dentro de uma estrutura, e tem nomes aí um pouco diferenciados, e aí todo mundo já tem acesso. Então esse projeto realmente, até nas palavras do presidente, às vezes as pessoas que estão nos assistindo, eles talvez fiquem imaginando, olha o papel do vereador. Na verdade, não é só esse o papel do vereador, esse é um dos papéis do vereador. E isso é muito importante, isso é um trabalho que fica para a história da cidade. Esse é um trabalho feito em prol da comunidade, daquelas pessoas que têm um carinho pela sua cidade, que querem conhecer um pouco mais sobre a sua cidade. Então, é muito interessante esse projeto seu, tenho certeza que receberá o voto favorável aqui de todos os vereadores e já pode contar com o meu. O projeto continua em discussão. Não tendo quem mais queira fazer discussão do projeto. Desculpa. Eu também me coloco aqui nessa tribuna para elogiar esse trabalho que a nobre vereadora apresentou, até porque uma pessoa me procurou essa semana, Rose, no gabinete, e ela recebeu na faculdade, um trabalho em grupo, e eu não soube dizer para ela sobre a Vila Zezé. Eu não soube explicar para ela. Procurei, liguei para um, liguei para outro, e não consegui chegar a uma explicação concreta sobre como começou o bairro, quantos moradores tem naquele bairro. Não soube realmente passar para ela a explicação. Passei o número de habitantes que tem na Vila Zezé, mas a história do bairro não passei. Liguei para vários lugares, só que não conseguiram, explicar para mim. Hoje vai ser muito bom esse projeto, porque nós temos o conselho da Associação Moradores de Bairro, temos o conselho, e vai ser bom, porque esse conselho vai ter materiais para poder divulgar para cada líder comunitário como eles vão poder orientar esses moradores dos bairros que ali estão. Porque vai ser muito bom, coloca lá as explicações que vão ter através de fotos, enfim, os bairros serão sim enriquecidos com esse projeto, está de parabéns. O projeto continua em discussão. Eu quero, neste momento, cumprimentar nossos queridos internautas, telespectadores, ligados no canal 17 da NET, e também aos que estão ligados aí no canal aberto 61.4. Eu lembro-me que esse projeto, lá atrás, ele já estava, inclusive, entrou até em discussão nessa casa, não é verdade? Infelizmente, o projeto não passou, fruto de um vereador
que até então, na época era e agora não foi reeleito, que articulou junto aos demais vereadores. Aqui no plenário o projeto acabou não sendo aprovado. Você entendeu? Então, na verdade, a gente sabe por causa de quê? A gente sabe por quê isso foi feito na época. Foi uma questão pessoal, até inclusive. Mas eu quero dizer aqui, Arildo, que quando você fala em Vila Garcia, a gente nota-se que Jacareí tem 360 anos, 365 anos de vida. E quem fundou essa cidade foram os bandeirantes, 361. E quem fundou essa cidade, quem criou foram os bandeirantes, que por aqui passavam, utilizando a famosa Estrada Velha, que é São Paulo-Rio, que hoje é General Scavone, Eurico Jesus Zerbini, e assim vai. Ela sendo dividida, né? Onde a Eurico Jesus Zerbini, ela termina ali nos pés do SESI, ali, aquela coisa toda, passa pelo centrão, aí mudou tudo, aí é Rua Barão, Avenida São João, Rua Barão, aquela coisa toda, Siqueira Campos, e aí quando termina Siqueira Campos, inicia-se Geraldo Scavone, não é verdade? E aí vai até São José dos Campos, aí por aí. E na época, eu lembro-me que eu li um texto que, na Vila Garcia, alguns bandeirantes ficavam ali, descansando das caminhadas que eles iam fazendo, das cavalgadas que eles faziam, deram uma parada ali. Então, a Vila Garcia hoje é um dos bairros mais antigos dessa cidade, onde ali nasceu realmente, de fato, a cidade de Jacareí. E você vai indo, você passa, quando você chega no Rio Comprido, não é verdade? Você vê a Estrada do Imperador, que também tem um fato ali histórico, que deveria ser muito mais explorado e não é, onde ali os bandeirantes ficavam ali, eles paravam ali, ficavam ali, para depois retomar as suas caminhadas, na verdade, as suas aventuras, e aí pegava a Estrada Velha e ia embora, onde surgiu São José, Caçapava, Taubaté, Pinda, o fundo do vale, na verdade, e assim vai até o Rio de Janeiro. Então, e aí eu lembro-me que nós estávamos no Senado da República, lá discutindo a abertura do canal, um canal aberto aqui em Jacareí, e a Evelyn, que era membro lá da televisão, lá da TV Senado, ela falou: Itamar, nós temos em Jacareí um programa que conta as histórias das cidades do Brasil e principalmente lá do Vale do Paraíba. E era assim, entrava como se fosse uma competição para ver qual é a cidade que tinha uma história mais bonita, uma história mais interessante. Você entendeu como é que é? E era muito legal isso, porque movia todas as cidades do Vale do Paraíba com suas histórias. Que você sabe que no passado a riqueza da nossa terra era o café, não é verdade? E aí a coisa foi começando, foi evoluindo e acabou o Vale do Paraíba hoje sendo uma cidade mais voltada para as indústrias. Mas no passado realmente era a produção do café. Bom, agora é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é o seguinte. Você citou a Vila Zezé, por exemplo. Eu estou aqui tentando lembrar, me ajude, por favor, quem era o marido da dona Zezé. Eu não consigo lembrar que ele faleceu na Santa Casa e não faz muito tempo, vai ter uns 3, 4 anos, que era o esposo da dona Zezé. Você entendeu como é que é? E foi ele o fundador daquela padaria que inicia Moisés Ruston, ali era dele aquela padaria. Você entendeu como é que é? Infelizmente eu não me lembro agora, por favor. E aí, vamos falar do Jardim Emília, por exemplo, onde a Lucimara mora atualmente. Você sabe que quem fundou o Emília foi o Bassi, o senhor Armando Bassi, que era esposo... Ah, tá vendo aí, ó. Agora até me emocionei, tá vendo? Não é verdade? Né? Que é a esposa da dona Emília, e aí ele fundou o bairro e ficou a dona Emília, o Jardim Emília. Então é verdade. Então tudo tem suas histórias, não é verdade? Tudo tem suas histórias. E se a gente for aqui contando,
Rose, cidades por cidade, bairro por bairro, os fundadores por fundadores, não é verdade? Então, a gente vai ficar aqui 2 horas contando histórias. Por exemplo, eu, sexta-feira, eu até me comovi, quando eu, sem querer, olhando os papéis lá do meu gabinete, eu achei uma revista, mais ou menos com esse comprimento, com essa largura, contando a história da Câmara Municipal desde a sua fundação em 1948. Aí você pega 48 até hoje, dá mais de 50 anos. E você vê a história de um por um, vereador por vereador, até o último mandato de 98. E você vê ali, Nossa Senhora do Céu, já morreu quase 80%. É verdade, quase 80%. Justo. E esses é que são as histórias da nossa cidade, porque o nome dele está na praça, lá da Vila Garcia, do Flório, do Emília, do Paraíso, Bandeira Branca, Bandeira 2. Esses são os nomes das ruas, das avenidas, você entende como é, e das escolas principalmente, que muitos deles eram professores e ficaram sendo nome de escola aqui na nossa cidade, não é verdade? Então, por exemplo, outro dia eu dei uma questionada aqui, porque se comemora muito o 1º de maio, não é verdade? Mas, meu Deus, custa botar um telão e contar um pouco a história do 1º de maio, como ele nasceu. Não basta você pensar só nos bairros que foram fundados por empreendedores, não é verdade? Que ganharam dinheiros e fortunas e ficaram ricos e milionários. Nós temos que contar também a história dos bairros que começou através dos movimentos populares para ajudar aqueles de baixa renda, aqueles pobres. Vamos citar, por exemplo, 1º de maio, 22 de abril, que foi fruto de assentamento, de invasão de terra no Pitoresco, e ali nasceu a Secapinha, não é verdade? E depois nasceu 1º de abril e 1º de maio. Como nasceu também, gente, aqui, eu vou... Sabe, esse projeto seu vai me deixar para a história. Só que eu vou ter que morrer primeiro, porque antes de morrer já viu, né? Talvez, quem saiba, que é o Jardim Pedra-Mar, o Parque Imperial, Vila Itaú, é o Jardim Real e o remanescente do Bela... Mas o projeto não foi feito para Vossa Senhoria morrer não, hein, vereador? Então, eu até agradeço a você por... Tá? Você entendeu como é que é? Porque não é mole, sabe? E tu... O tempo já passou? Ah, mas como... O telespectador, o tempo aqui voa, viu? Ouvindo demora, mas para falar com passa rápido, você entendeu como é que é? Então, aprovando esse projeto, vocês vão aprovar também parte, um pouco da minha história. Só que essa história só vai depois que eu partir dessa terra. Obrigado. O projeto continua em discussão. Boa tarde, vereadoras, vereadores, comunidade presente, funcionários dessa casa, internautas, telespectadores. É com muito orgulho que eu estou aqui para falar desse projeto da Rose. Desde já quero dar os parabéns, porque nós estamos prestes a ter no dia 28 a 5ª Conferência Municipal da cidade, e que nós vamos discutir sobre desenvolvimento urbano. Jacareí, com 361 anos, obviamente passou por diversas transformações. Jacareí tem 154 bairros, alguns mais antigos, outros mais recentes. E os mais antigos, obviamente, passaram pelas transformações necessárias e naturais. E as crianças passam a não entender até o nome do porquê daquela rua, passam a não conhecer a história, como todos já disseram aqui. E eu que fui nascido e criado aqui na região central, quero só compartilhar com vocês, tive o privilégio de brincar muito ali na linha do trem, e eu achei bacana, muito interessante, quando nós tivemos o desenvolvimento e mexemos no traçado na região central, de preservar uma parte, deixando o trilho. Aquilo é muito legal, porque nós preservamos a história. E com o projeto da Rose, eu acho que nós vamos dar uma importância e um significado para a comunidade local muito grande, porque as pessoas vão cuidar mais dos bairros, dos equipamentos, vão se sentir parte daquilo,
vão ter um carinho que às vezes hoje a gente não vê. Então, parabéns, Rose, pela sua propositura, e espero que todos de fato comecem a pensar que fazem parte da construção de uma nova história nos seus bairros. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo projeto. O projeto continua em discussão. Eu quero dizer hoje que esse projeto da Rose, ele veio recordar a um passado que quando a gente era vereador. O Parque Minha Lua, eu sei que o nome dele era Pinheirinho. Aí depois passou para ser Parque Minha Lua. Porque realmente é o Meia Lua. A Dutra passa ali, ele faz o Meia Lua, virou Meia Lua. Que eu entendo é isso aí. Agora, Lagoa Azul, não é porque tinha aquele filme Lagoa Azul. Lagoa Azul porque tinha uma Lagoa Azul. E na época que eu era vereador aqui, em 92, que a gente fez uma ocupação lá da terra, da prefeitura. E aí o Marco Aurélio também era vereador e a Rose era assessora do Marco Aurélio. Ela acompanhou aquela ocupação dos moradores da Lagoa Azul. E aquilo lá, o Marco Aurélio, na época, quem era candidato, quem era prefeito, era o Dr. Telmo de Almeida Cruz, nós cobramos muito. Fizemos muita passeata, vieram aqui na Câmara, fizemos encontro na praça, a Rose sempre estava junto, lá. E nós conseguimos fazer, somos um fundador também da Lagoa Azul. E lá, por isso chama Lagoa Azul. Né? Hoje o Marco Aurélio era deputado, tá? Mas foi ele que estava junto lá. E aqui na época tinha 19 vereadores. Só que os vereadores não gostariam que fizesse aquilo. Só que é o seguinte, os políticos de hoje em dia, pelo menos os prefeitos, primeiramente que chega na praça, ele fala assim, eu vou cuidar da saúde, educação e moradia. Não sei se cuida nem da saúde e tal, mas da moradia isso que é do povo. Por isso fizemos a invasão lá e hoje tem a Lagoa Azul. Jardim Conquista, na época do BSL. Ele prometeu no Parque Minha Lua moradia. Não fez, tornei entrar na área e hoje tem Jardim Conquista. Que o povo conquistou. Aí na época também o Marco Aurélio já era prefeito, passou a ser prefeito e assentou aquele pessoal no Jardim Conquista. Então realmente sou fundador dos dois bairros. Mas eu que entrei com o povo na área para fazer aqueles dois bairros. Por quê? Primeiramente eu quero dizer o povo da cidade de Jacareí. Jacareí é muito carente, problema de moradia. Eu quero que vocês olhem bem o que eu estou dizendo. Quando for fazer um comício nos seus bairros, leva um gravador. Leva o celular. O que o prefeito falar é o que vocês vão cobrar depois. Que primeiramente ele fala, olha, eu vou cuidar de vocês, saúde, educação e moradia. Aí, nem a saúde, nem a educação, nem a moradia. Aí a saúde é difícil. Mas a moradia, você entra na área da prefeitura, transforma outros bairros por aí. Assim que você tem, realmente, como vereador da população, tem o direito de cobrar desse jeito. Por isso tem os dois bairros, Jardim Conquista e Lagoa Azul. Então tá certo, projeto da Rose, pode contar comigo que também faz a nossa história nessa Câmara Municipal. Obrigado a todos. Não tendo quem mais queira fazer a discussão do projeto, vamos então para a votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Senhor presidente, desculpe, vereadora. Primeiro nós temos que votar as duas emendas. As duas emendas. A emenda número 1 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Emenda número 1 aprovada sem voto contrário.
A emenda número 2 está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário, então passamos à votação na forma nominal. Vereadora Ana Lino. Vereadora Rosa Gaspar, quero dar os parabéns pela iniciativa, né, pela lembrança de projeto dessa natureza. Fiquei sabendo agora que o meu tio tem história, né, com a tia Maria Emília, do Jardim Emília. Fiquei sabendo, e então eu nasci aqui e não sei da maioria da história de bairros. E o bom, o melhor é que vai ficar rico para as gerações futuras. Então, favorável. Vereador Arildo Batista. Favorável. Vereador Valmir do Parque Meia Lua. Favorável. Vereador Edgar Sasaki. Favorável. Vereador Fernando da Ótica Original. Favorável. Vereador Hernani Barreto. Favorável. Vereador Itamar Alves. Só para... É que chegou agora na minha mão um documento que eu citei na tribuna. Dá uma olhada para você ver. Vamos ver se a Câmara pega. Isso aqui, ó, tem 50 anos de história. Você entendeu? Imagina você, 50 anos de história, contando 4 anos de mandato, né, para cada legislatura até agora. Então, infelizmente, eu não estou mais lá na tribuna, então não vou poder contar detalhes sobre isso. Mas eu vou votar, quero parabenizá-la pela propositura, pela iniciativa, e votar favorável. Vereador José Francisco. Quero antes parabenizar a vereadora Rose por essa iniciativa. É uma coisa muito importante porque vai resgatar a história da nossa cidade e de muitos bairros que muitas vezes os moradores não conhecem, não sabem como surgiu. Então isso é importante para resgatar a história da cidade e de pessoas que realmente fundaram e ajudaram a transformar a nossa cidade. Parabéns. Favorável. Vereadora Lucimar Ponciano. Eu esqueci de salientar na minha fala que esse projeto, ele vai resgatar também pessoas de toda classe sociais, de toda etnia, de todo credo e de toda cultura, né? Então, parabéns mais uma vez e favorável. Vereador Paulinho do Esporte. Quero dar parabéns à Rose pelo belíssimo projeto. É tão legal, né? É tão gostoso a gente saber a história do bairro da gente. Você contando da Dona Didinha, da Vila Zezé, é tão gostoso. Eu lembro do Jardim Jacinto. O nosso bairro lá, o senhor que era dono da chácara inteira, e chamava senhor Jacinto. E lá e falavam assim, ó, vamos lá no sítio do senhor Jacinto. E assim ficou. Então é muito bacana, vai ser muito importante, principalmente nas escolas. Favorável. Vereador Pastor Rogério Timóteo. Favorável. Vereadora Rose Gaspar, favorável. Projeto que dispõe sobre o resgate da história dos bairros do município de Jacareí foi aprovado sem voto contrário.